Bem, pessoal, estamos de volta aí para mais um vídeo, onde hoje eu gostaria de começar aí a falar sobre progressões, mais especificamente a falar sobre PA, progressão aritmética, tá bom? De antemão, tem duas coisas que eu queria deixar claro. A primeira é que, como a gente ainda não estudou funções, a gente vai ter que recorrer aí a definições um pouco menos formais do ponto de vista matemático, tá? Mas isso pode ser ajeitado quando a gente estudar, enfim, as funções, tá? É que, com algumas considerações, eu acho que é de certo pertinente, a gente já tem condição aí de falar sobre PA, tá bom? Muito que bem. Para a gente começar, eu gostaria então de falar um pouquinho sobre sequências, tá bom? E é justamente essa definição que é um pouquinho mais fácil de se dar quando a gente se a gente já tivesse passado por funções, tá bom? Mas aqui, pra gente, eu vou definir da seguinte maneira, né? Eu vou dizer que é uma listagem de números onde sua numeração importa, ordenação, perdão, ou seja, o que é a ordenação importar? É haver sentido, né, na relação sucessor-antecessor. Então, onde sua ordenação importa, e sua posição, talvez isso seja o mais importante, né? É dada pelos naturais aqui eu vou fazer um parêntese, né, que esses naturais aqui é sem o zero, pelos naturais correspondentes. Joia? Aqui, meus queridos amigos, só a nível de curiosidade, eu poderia nessa definição simplesmente escrever isso daqui, ó. É uma função que vai receber um natural sem o zero e transformar no real, tá? Mas vamos com calma, tá bom? Isso não vamos nos ater a essa definição um pouco mais formal, onde a gente utiliza o conhecimento de função, pelo menos por enquanto, tá bom? Então, uma listagem para a gente vai ser uma sequência, né? Na realidade, vai ser uma listagem de números, onde a ordenação importa, né? E cada elemento que ele pertence a essa listagem, né, ele tem uma posição definida para com um natural correspondente, tá? Lembrando que aqui eu estou considerando os naturais sem o zero. Repare que natural sem o zero eu posso usar essa simbologia aqui, tá? Que seria o símbolo dos naturais com um asterístico, assumindo que a gente considere, né, que os naturais sem um asterístico seja, né, os naturais com zero. Bom, então, portanto, eu vou dar aí uma
um exemplo de sequência que eu acho pertinente, por exemplo, 2, 4, 8, 16 e por aí vai. Tá? Repare que essa é uma sequência está bem definida, tá bom? E o que é interessante a gente saber sobre sequência, né? Primeiramente, que a ordem dos elementos que aqui estão dispostos, ela importa, tá bom? O que é diferente para um conjunto. Por exemplo, um conjunto que tem os elementos 1, 2, 3 é exatamente o mesmo conjunto que tem os elementos 3, 2, 1, tá bom? Agora, uma sequência 1, 2, 3 não é a mesma sequência que 3, 2, 1. Repare que essa diferença é crucial, principalmente quando a gente estiver estudando o que a gente vai chamar de contagem combinatória. Tá? Porque, por vezes, em contagem combinatória, nós precisamos formar grupos e formar filas. Tá? Então, toda vez que eu quiser formar um grupo onde o interesse é participar ou não do grupo, eu recorro a conjuntos. Por quê? Porque lá simplesmente tem a relação de pertinência. Ou esse camarada pertence ou não a um determinado conjunto. Tá bom? Agora, quando eu quiser formar filas ou grupos onde a posição é importante, como por exemplo, o primeiro do grupo vai ser o presidente, o segundo o vice-presidente e por aí vai, aí evidentemente se torna necessário que eu não fale de conjuntos, mas recorra a sequências, tá bom? Bom, então essa daqui é de certo um exemplo de sequência, joia? E o que eu estou querendo dizer com essa minha definição aqui, é onde eu digo que a posição é dada pelos naturais sem o zero? É porque cada elemento numa sequência tem uma posição. Repare que esse meu primeiro elemento aqui, que é o 2, ele está na minha posição 1. O 4 está na minha posição 2. O 8 está na minha posição 3. O 16 está na minha posição 4. Repare que essa contagem, essa correlação de posicionamento, ela é dada justamente pelo conjunto dos naturais. E aí eu vou usar essa simbologia aqui porque eu considero, né, o zero como natural, tá bom? Beleza. Bom, de certo eu acho que isso já enumera bem o que é uma sequência. Todavia, algumas coisas elas devem ser ditas para que esse tipo de coisa não nos traga problema daqui para frente, né? Então tem um item que eu acho muito legal a gente comentar, que é a seguinte. Eu vou falar pouquíssimas vezes, eu não lembro de ter visto isso em qualquer material, só que eu acho que é importante porque a gente precisa definir uma boa legenda de termos, uma boa cartilha, para depois a gente não ter problema com nomenclatura, né? Então eu vou escrever aqui algo desse tipo, sequência generalista. Tá bom? E aqui é o seguinte. Vai ser a sequência dada por termos, né, generalistas, tá bom? O que é algo generalista? Na matemática, por vezes, se torna necessário que a gente trabalhe não com números, porque o número ele pertence a um determinado conjunto e, portanto, ele deixa algo específico demais para uma determinada finalidade. Então, por vezes, se torna necessário que a gente recorra a termos generalistas. O que é um termo generalista? É um termo que, na realidade, ele pode ocupar o lugar de um determinado número, tá bom? Dentro de um contexto. Joia? Que é justamente as fórmulas de maneira geral, né? Por exemplo, as equações horárias do movimento em física, elas basicamente estão pautadas sobre termos generalistas, de modo que você só substitui para um determinado conceito, para um determinado contexto, e encontra uma velocidade ou um determinado tempo, por aí vai.
Tá? Então, quando a gente recorre a algo generalista, na realidade o que a gente quer fazer é começar a chegar a umas fórmulas, equações que vão servir para determinado tipo de situação, tá bom? Então, aqui na realidade, quando eu falo de sequência generalista, eu posso dizer que ela tem termos. Beleza? E, bom, nossa, termos é complicado, termos, perdão. Ela possui termos, tá bom? E esses termos, eles vão ser representados da seguinte forma. Eu vou ter um termo A com subíndice I. Joia? De modo que esse I ele vai pertencer aos naturais com zero acentuado, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha esse termo generalista aqui, A1. Como que eu quero que vocês leiam esse termo A1? Repare que quando eu estou falando dos naturais, né, sem o zero, o primeiro termo desse conjunto é o termo 1. Portanto, observe que o A1 é o primeiro termo da minha sequência. Tá bom? E aí o que seria o meu A2? A2 é o que a gente vai chamar de segundo termo da minha sequência. Joia? E, finalmente, talvez esse seja o mais complicado, eu tenho um termo AN, tá bom? Repare que quando o meu subíndice é 1 é o primeiro, quando o meu subíndice é 2 é o segundo. Quando o meu subíndice for o N, é o que a gente chama, na realidade, isso daqui eu peço desculpas, mas eu já vi por vezes diferentes nomenclaturas a respeito, eu vou usar a que eu encontro com mais frequência, tá bom? Enésimo. Cara, não, isso não tá certo. Vou fazer o seguinte, para eu não me comprometer. Termo, posição, N, tá bom? Repare que muito possivelmente esse daqui é o mais importante, esse enésimo termo, tá bom? Algumas pessoas escrevem dessa forma mesmo, enésimo termo, só que a grafia me fugiu da mente, tá bom? Portanto, termo de posição N. Ele é muito importante porque esse enésimo termo, ele na realidade pode ser qualquer um dentro de um determinado conceito. Tá? Tudo que a gente sabe é que esse N ele tem que pertencer aos naturais sem o zero. Portanto, se no lugar do N eu colocar 7, eu estou buscando o sétimo termo da minha sequência. Se for 13, o termo de posição 13. Se for 192, o termo de posição 192. Portanto, observe que a minha sequência, na realidade, ela pode ser escrita dessa forma aqui. Eu tenho o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, e depois, evidentemente, de um tempo, eu tenho o meu enésimo termo, o termo de posição N. Repare aqui também, queridos amigos, que as sequências elas não necessariamente são finitas, tá? Aqui, na realidade, eu dei o exemplo de uma finita que terminaria em AN, só que esse AN, mesmo numa sequência infinita, ele pode muito bem simplesmente ser
o termo que você tem interesse em achar, né, em um determinado problema, tá bom? Bom, acho que de sequências a gente tá legal, beleza? Tem algumas sequências, né, que são muito interessantes, né, de se estudar. Eu vou dar um exemplo de uma aqui, brevemente, e que eu acho, sinceramente, que já é uma bem elegante, né? Deixa eu só fazer uma barra aqui de divisão. Beleza. Bom, eu vou dar um exemplo aqui de sequências, que é a sequência, alguns chamam de natural, outros de Fibonacci. Eu vou usar aqui a sequência de Fibonacci como exemplo. Peço desculpas também se porventura eu errei aí o nome. Bom, a sequência de Fibonacci ela é muito famosa porque ela aparece em diversas situações aí da natureza, do cotidiano. Também aparece bastante em programação, né? Aliás, ela é uma das equações de diferenças que discriminam modelos de dinâmica populacional. Então é uma sequência muito importante. Por exemplo, o número de galhos em uma árvore é de certo um elemento, né, que pertence à sequência de Fibonacci, tá bom? Como que é essa sequência, né? Essa sequência ela funciona da seguinte maneira: você tem dois termos iniciais, que é o 0 e o 1, tá bom? E a partir daí, o próximo termo é sempre a soma dos dois últimos, de modo que 0 mais 1, 1. O próximo termo vai ser 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13, e por aí vai, ela continua. Tá bom? Então essa seria a minha sequência de Fibonacci. E o que a gente pode dizer é o seguinte, né? Simplesmente botando aí os termos em utilização, o meu A1 nessa sequência é o elemento 0, né? De modo que o meu A2, né, é exatamente igual ao meu A3, que é o elemento 1, e por aí vai, tá? Essa sequência é uma sequência muito importante, na verdade, e a gente vai ter aqui um vídeo posteriormente falando somente sobre ela, tá? Dá para fazer, tem conteúdo aí para fazer, na verdade, até mais de um vídeo, e é uma sequência muito legal, tá bom? Bom, dito isso, né, agora a gente vai partir aí pro que seria de fato, né, o início do assunto dessa videoaula. Bom, vamos lá então. A primeira progressão que a gente vai estudar na realidade é o que a gente chama de progressão aritmética. Também conhecida, talvez até mais conhecida, né, como PA. Joia? Bom, então vamos definir aí o que seria, né, uma progressão aritmética. Eu vou dizer que é uma sequência de números onde a diferença
de um termo. Para seu antecessor. E aqui, gente, repare o seguinte. Tá? É constante. É constante. E se chama razão. Bom, esse razão aqui eu vou representar, né, pela letra R minúsculo, tá bom? Repare o seguinte, como que a gente vai definir então a nossa querida PA? Vai ser uma sequência de números onde a diferença, né, para qualquer elemento e seu antecessor, ela sempre vai ser o mesmo número, que é o mesmo que dizer que sempre vai ser constante. Essa expressão, na realidade, ser constante, é sempre dizendo que se você pegar um elemento e diminuir pelo seu antecessor, vai dar um número. Um outro elemento menos o antecessor desse outro elemento vai dar o mesmo número, ou seja, vai ser constante. Esse valor constante é o que a gente chama de razão. E é o que a gente vai denotar aqui pela letra R minúscula. Tá bom? Bom, beleza. Então eu vou botar aqui um exemplo de PA. Bom, então a gente vai ter aqui um exemplo de PA, tá bom? Da seguinte maneira. Vejamos o seguinte. Vamos admitir que a gente tem essa sequência aqui, ó. (11 e 16). Portanto, vejamos. Vamos conferir se, pelo menos até o momento, né, essa sequência de números aqui é uma PA. Bom, para que seja uma PA, né, tem que primeiro ser uma sequência de números, isso a gente já vê claramente que é. Só que quando eu pego um termo e diminuo de seu antecessor, essa diferença ela tem que dar um valor constante, ou seja, tem que ser sempre o mesmo valor. Então, por exemplo, se eu pegar esse termo aqui, que é o termo 6, evidentemente o antecessor dele é 1. 6 menos 1 equivale a 5. Se eu pegar esse termo aqui, que é o termo 11, que é o terceiro termo, 11 menos 6 5. E, finalmente, 16 menos 11 também é igual a 5. Então, na realidade, esses resultados aqui são, na realidade, a minha razão. Logo, a minha razão para essa progressão aritmética é 5. Repare que, como eu disse que aqui continua indefinidamente, essa seria uma progressão que não tem fim, tá? E necessariamente a gente considera a razão assumindo que este padrão que a gente viu aqui, ele se mantenha indefinidamente ao longo dessa sequência. Joia? Bom, tá bom. E, todavia, uma sequência, na realidade, ela ainda pode decrescer. Então, por exemplo, eu posso ter uma sequência da seguinte forma. O meu primeiro elemento é o 10, depois é o 8, depois é o 6, depois é o 4, depois é o 2, por exemplo. Vamos terminar essa sequência e fazer uma sequência fechada. Bom? Repare que se eu for a rigor seguir a definição, eu tenho que pegar
um elemento, tá? E, evidentemente, subtrair o seu antecessor para chegar nessa razão. Então, observe que 8 menos 10 resulta em menos 2. E a mesma coisa vai ocorrer, né, em 6 menos 8. Também vai resultar em menos 2. Em outras palavras, né, essa daqui seria, né, para esse caso, a minha razão, de modo que, nesse meu exemplo, a minha razão seria menos 2. Então, queridos amigos, vejam só, quando a minha razão é um inteiro positivo ou um natural, né, a bem da verdade, eu acho que é legal a gente simplesmente nos ater agora e falar que a minha razão é um número positivo, tá bom? Bom, como a minha razão é um número positivo, significa que a minha progressão, na realidade, ela vai crescer, tá bom? Então, do 1 para o 6, do 6 para o 11, do 11 para o 16, por aí vai. Observe, todavia, que quando a minha razão ela é um número negativo, menor do que zero, a minha progressão ela não está crescendo, na realidade, ela está decrescendo, tá bom? Então, isso também é importante. Quando que uma PA é crescente? Bom, uma PA ela vai ser crescente se somente se a minha razão ela for positiva. E ela só vai ser decrescente se somente se a razão dela, né, for negativa. Joia? Bom, então é isso. Eu acho que, pelo menos de início de PA, é basicamente isso. Repare que as questões de PA, na realidade, né, e não só questões, às vezes no próprio cotidiano mesmo, se torna necessário que a gente venha a encontrar um determinado valor de uma progressão, e todas as fórmulas que a gente vai trabalhar e deduzir, né, até o momento, elas vão ser, de certo, muito importantes para a gente conseguir aí, né, aplicar a PA em situações do cotidiano, tá bom? Então, prosseguindo, acho que talvez fique um pouco torto, mas vamos lá. Eu vou falar agora de termo geral de uma PA. Tá bom? Bom, para eu falar de termo geral, na realidade eu estou me referindo a um termo que está nessa sequência, logo que está nessa progressão, que está nessa PA, só que é um termo generalista, entendeu? É um termo que tem que funcionar para qualquer elemento. O que é um termo geral? Para a gente entender termo geral, a gente tem que voltar para a sequência generalista. Termo geral é o que a gente chama de AN. Tá? É um termo que vai passear ao longo da sequência. Se o N for 1, é o primeiro. Se o N for 2, é o segundo. Se o N for 3, é o terceiro. Tá bom? Ou seja, é um termo geral. Esse termo geral, né, eu vou batizar ele. Batizar não, né? Porque acho que a gente já fez isso. De AN. Tá bom? Joia. Bom, então, né, para isso fazer sentido, eu tenho que primeiro considerar uma PA generalista, né? Porque o meu objetivo aqui vai ser deduzir uma fórmula. Então, vamos lá. Considere a PA. E aí a minha PA vai ser A1, A2, A3 e vai chegar até 1 AN. Joia? Repare que a partir do momento que eu disse, né, que isso daqui é uma PA, tá? Evidentemente, se eu pegar o A2 menos o A1, tem que dar uma razão, tá? Uma razão que, evidentemente, a gente vai deixar como R, tá bom? Bom, então tá. Agora, eu quero, na realidade, escrever cada termo em função, tá,
do seu antecessor, né? Vamos botar assim. Então eu posso dizer que o meu primeiro termo dessa sequência é o meu A1, tá bom? E o meu A1, eu vou dizer na realidade que é simplesmente igual ao meu A1 mesmo. Joia? Repare que, vamos imaginar brevemente, né, essa sequência de números avançando, né, como é uma PA, sempre da mesma maneira. Ou ela cresce ou decresce na mesma, né, quantidade. Então, do A1 para o A2, se eu diminuir A2 por A1, tem que dar uma razão. Então, se eu quiser ir do A1 para o A2, eu tenho que, na realidade, somar essa razão. Então, repare que eu posso escrever da seguinte forma. Bom, o meu A2, na realidade, é igual ao meu A1 mais a minha razão. Tá? Observe que isso também pode ser visto simplesmente pela definição de razão, né? A2 menos A1 é igual a R. O A1 passa para o outro lado e você chega finalmente nessa equação, tá? Do A2. Tá? Repare, no entanto, que se eu quiser ir do A2 para o A3, basta que eu também some R. Então eu posso dizer que o A3 é, na realidade, o A2 mais o R. Só que observe o seguinte, aqui em cima, na linha de cima, eu tenho que o A2 é igual a 1 mais R. Então, o meu A3, na verdade, é A1 mais R mais R. Repare que, em última análise, eu posso pensar da seguinte maneira. O meu A3, na realidade, é o meu A1 mais R, 2R. Beleza? Bom, para pensar, fazer uma analogia rápida, como se a PA ela fosse uma escada. Ó. Portanto, observe que, assumindo que a PA seja uma escada e o degrau, o tamanho do degrau, ele sempre é o mesmo, né? Então, se eu quero chegar no 3 e eu estou no 1, eu preciso subir 2 degraus. Bom, as equações estão aqui em cima e elas fazem jus a essa análise. Se eu, porventura, quiser, né, ir para o quarto termo, né, do primeiro, eu posso simplesmente subir 3 degraus. Observe, queridos amigos, que eu também poderia dizer que o A4 é igual ao A3 mais R, de modo que o A3 é A1 mais 2R. E aí eu ia chegar à conclusão que o A4 é A1 mais 2R mais R, que resulta, né, em A1 mais 3R, que favorece a analogia da escada. Né? Se eu quero ir para o quarto andar a partir do primeiro, eu preciso somar, né, 3 degraus. Aqui, observe que o que acontece se eu seguir nessa brincadeira, né, até eu, porventura, querer, a partir do primeiro, chegar no enésimo termo. Repare que eu tenho que somar alguma coisa. Né? Observe que quando eu quis chegar no segundo termo, eu tive que somar 1 degrau a partir do primeiro, evidentemente. Quando eu quis chegar no terceiro a partir do primeiro, eu tive que somar 2 degraus. Quando eu quis chegar no 4 a partir do primeiro, eu tive que somar 3 degraus. Ou seja, eu estou sempre somando a diferença da onde eu estou para onde eu quero ir. Ou seja,
Se eu estou no primeiro degrau e quero chegar no enésimo, eu tenho que somar n menos 1 degraus. Portanto, menos 1 degrau. Joia? Tá, muito que bem. Então essa daqui, gente, muito provavelmente já é a fórmula do termo geral que as pessoas mais têm contato no dia a dia, tá? Só que veja que ela é uma fórmula, na realidade, ela tem que cumprir, né, a função de ser o mais generalista possível, tá bom? E repare que isso é, de certo, um problema para essa daqui, porque essa expressão, essa formulação, ela está partindo para um enésimo termo, que aí é de fato generalista, né? Pode ser qualquer um, só que ela está saindo sempre do primeiro termo. E isso pode vir a ser um problema. Repare na seguinte situação. Imagine agora que eu quero ir para o enésimo termo a partir do meu termo segundo. Quantos degraus agora eu teria que subir? Se para o primeiro eu tive que subir n menos 1 degraus, agora eu vou precisar subir n menos 2 degraus. Repare que, se eu estou já num ponto mais avançado da escada, e realmente o 2, né, o segundo degrau seria depois do primeiro, eu preciso subir menos para chegar até o enésimo. Tá? Bom, o que eu estou querendo dizer? Repare que existe a possibilidade da gente deixar essa formulação mais generalista ainda, simplesmente considerando que a gente pode estar em qualquer degrau e deve ir para qualquer degrau também. Então, observe que, vamos supor que eu quero ir para o AN, igual a gente está querendo, né? Só que dessa vez, eu não estou no primeiro degrau e nem no segundo. Eu estou em um degrau que eu vou chamar de M. Ou seja, eu estou introduzindo aqui um outro termo geral, um outro termo generalista. Esse M pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, por aí vai, tá bom? Então, repare que, se eu estou em M e quero ir para N, eu tenho que subir, né, N menos M degraus. Vezes, né, evidentemente, a minha razão. Joia? Bom, então é o seguinte, né? Essas aqui, essas equações, né, são, né, as equações do que a gente chama de termo geral, tá? Essa daqui seria o termo geral a partir do primeiro, essa seria o termo geral a partir do segundo, e essa seria o mais generalista possível, né? Seria uma fórmula de termo geral da PA, né, que vai servir para vocês partir de qualquer lugar e chegar em qualquer lugar, tá bom? Observem aqui, queridos, que essa vai ser para mim a equação mais generalista possível desse conteúdo, tá? Então, toda vez que eu falar, né, de termo geral, eu estou muito provavelmente me referindo a essa equação aqui. Observe que a gente aqui não registrou nenhuma possibilidade de ordenação entre n e m, tá? Eu não disse para vocês que o m tem que ser obrigatoriamente menor do que n, tá bom? Poxa, mas ele pode ser maior? Eu posso partir de algum lugar que está além do que eu quero ir? Sim, pode. Porque se isso for verdade, na realidade você não está indo, você está voltando. Né? De modo que, se m for maior do que n, essa diferença vai dar um número negativo e, portanto, você vai ter um negativo vezes a razão, logo você está no sentido oposto ao crescimento ou decrescimento. Tá bom? Então, essa equação aqui, essa fórmula, ela vai funcionar, né? Mesmo que o m seja maior do que n. Para o caso também delas serem iguais, você repare que a n vai ser igual a m e n menos n ou m menos m, isso vai resultar em zero. Então, de qualquer forma, essa equação vai funcionar para qualquer que seja o m e o n. Agora, é importante ressaltar, né,
que como o N e o M, tá, eles estão, na realidade, definindo posição, eles obrigatoriamente são naturais. Tá? Então, eles vão pertencer aos naturais e, no caso aqui, né, sem o zero. Tá bom? Bom, queridos, eu acho que o vídeo já ficou até um tanto quanto longo demais, tá? Então eu vou encerrar por aqui porque eu acho que já é aí uma primeira conversa interessante sobre PA, tá? Eu imagino que sobre PA ainda a gente deva ter mais um vídeo só de conteúdo e de resto alguns exercícios, tá bom? Eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês e é isso. Obrigado, forte abraço.